E eu me questionava por que Deus permite o mal. Então, o problema do mal sempre foi um negócio muito grande pra mim. E eu fui estudar, fui fazer teologia pra responder isso. Hoje eu vejo que não foi a melhor das escolhas. Que pra meio que responder. Assim, eu fui pra responder isso daí, e aí? Como é que eu ganho dinheiro depois? Não, e outra coisa, mais 1 bilhão de perguntas que você arrumou pra sua cabeça, né? Responder uma pergunta, aprenderam Eu respondi, 50 novas. assim, pra mim eu respondi. O problema que eu tinha, ok. Era uma coisa intelectual, assim, também. Porque Cara, tem isso, né? Não tem o problema do mal, não tem um pouco isso? Intelectualmente você responde, mas aí tem o sentimento, né? A coisa do porque, coração. na verdade, o problema do mal, no final das contas, ele é um problema espiritual e sentimental. Sim. Emocional mesmo. Porque, por mais que existam argumentos lógicos pra você falar contra ou a favor da existência de Deus a partir do mal, ele sempre é motivado por uma vivência pessoal. Então é sempre o espinho na carne, é sempre um problema que a pessoa passou. Dificilmente é meramente intelectual. Raciocinando, eu cheguei à conclusão de que Deus não existe ou que Deus existe por causa de X, Y, Z. Tanto que eu, particularmente, eu sou bem avesso a esse tipo de apologética. Não, eu vou dar os argumentos do porquê Deus existe. Ninguém se importa. Às vezes, nem quem é crente de fato se importa. É legal, é interessante. Só que, de fato, quando chega no vamos ver, não é se existe ou não, é qual a consequência dessa existência. Qual é a consequência da existência do mal? Tanto que é o que eu falei, pra mim, eu encontrei uma resposta que sanou a minha crise. A minha crise já não existe. Mas o ponto é, a minha crise não responde ao problema de outras pessoas. Cara, teve uma vez, eu sou de São Paulo, originalmente, nasci em São Paulo, vim aqui pra Belo Horizonte depois que eu casei. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava numa editora e trabalhava na livraria, então eu tinha contato com todos os clientes e sempre gostei muito disso. Que é dar aula, basicamente. Tipo, quero comprar tal livro. Então, o livro fala sobre isso. E eu lembro que chegou Ele já tinha lido todos, pra vocês entenderem. Cara, eu gastava o meu salário nos livros da editora. É justo. Você recebia e já devolvia pra eles, né? Não, Falando, o meu chefe ficava, cara, eu não vou mais te pagar. É simples, você escolhe os que você quer, você vai pegando, se sobrar alguma coisa, você compra a bala. Mas eu lembro que teve uma vez, chegou um casal, e cara, isso me marcou muito, que foi, eu acho que a primeira crise séria, intelectual e espiritual que eu tive. Que esse casal chegou, eles chegaram de mão dada, bem quietos, cumprimentaram e começaram a ver os livros. E como o meu trabalho era vender, e eu detestava o meu trabalho, mas eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava dos livros, eu queria conversar. Então eu sempre dava um jeito de puxar assunto mais profundo. Falava, que livro que você quer, por que você quer ler esse livro? O que tá te motivando? E eles falando assim, meio descanteio, tentando fugir. Quando do nada a mulher solta no meu peito: moço, eu não acredito que Deus é bom, eu vou pro inferno. Oi? Tudo bem? Me abraça antes, vem cá. Vendedor. Vamos orar, calma. E eu fiquei em crise. Porque na época eu já tinha encontrado uma resposta que sanava as minhas dúvidas. O mal, ele é a corrupção, a resposta de Santo Agostinho clássica. Funcionou pra mim. Ela não queria saber isso. Ela não queria saber sobre a ontologia do mal. O mal existe ou não existe? Não é isso que ela quer saber. Ela tá com um problema sério e ela quer uma resposta não que traga a resposta do problema global do mal, porque o mal no mundo é o mal na vida dela. E no final das contas, é por isso que eu falei desse problema emocional. É o mal que te aflige. E era isso que ela queria saber. Eu não consegui responder ela, e foi isso que me deu crise. Eu falei, eu não sei. Eu sei toda a resposta intelectual. E respondo assim. Modéstia à parte, eu tava estudando isso na época. Então assim, modéstia à parte na época, eu dava a melhor resposta. Que não servia pra nada. Pra que eu tava estudando? Eu respondi minha pergunta. Só que das pessoas, eu não respondi nenhuma. Daí isso que me deixou mais... Eu falei, caraca, velho. Foi que, querendo ou não, começou a me fazer querer trabalhar mais na igreja. Querer estar mais junto, ensinar na igreja. Mas você tava nesse lugar, qual idade que você tava aí? Cara, nessa época, eu acho que foi 2016, 2017, eu acho que eu tava com 22, 23 anos, por aí. Já... E tava passando por uma crise também na igreja que eu frequentava, que desde que eu me converti, eu nunca acreditei da mesma forma que minha igreja acreditava. Minha igreja era muito parecida com a Lagoinha.
Não só esteticamente, mas de teologia também. E eu sempre achava muito estranho, não concordava, era uma igreja muito avivada em coisas que eu achava estranho. E pra mim eu tava errado, simplesmente. Falei, eu não estudava, não me aprofundava em nada na época. Falei, não, é só... eu tô entendendo errado, eu estou errado. Até o momento que eu comecei a estudar, eu vi que existiam pessoas que pensavam diferentes. Era possível uma alternativa. E eu comecei a ter embates com a igreja. Não brigas, de fato, mas questões internas. Eu estou numa comunidade que desacredita de tudo aquilo que pra mim é importante. O que eu faço? Como que eu ajo a partir disso? Então tava na época procurando igreja, tava aprofundando mais minha fé, querendo ou não. E em grande parte, muito do que motivou foi essa conversa rápida na livraria que... Inclusive, moça, se você estiver vendo, Jesus te ama. Agora eu posso te dizer. Qual a resposta depois de tantos anos? Jesus te ama. Cara, mas sendo bem sincero, pior que a resposta, de fato, pro problema do mal, a única, é Jesus. Tipo, parece muito clichê, muito crentalho, mas é isso, velho. Porque a resposta última de todas as questões da existência de tudo é Jesus. A questão é a gente entender como a gente aplica Jesus a isso. Como ele vai aparecer. Até muito do que eu tava falando hoje era bem que isso mesmo. Uhum. Que você participar de Jesus. Se você tá em Jesus, se você participa dele, então é isso que estabelece a conexão para você conseguir enxergar o mundo de uma forma real. Uhum. E mas é Paulo, né? Tipo assim, é aqui como que a gente conhece o amor de Deus, né? É nisso que a gente vê o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí eu acho que tem uma questão que é entender essas verdades e como que o Espírito Santo crava, né, essas verdades no nosso coração também, né? Que às vezes é um processo, né? Que às vezes é no meio da dor também que ele vai falando sobre isso.